Oi, gente! Eu sou a Grazi do Ateliê Grazi Criativa e vim aqui ajudar vocês a produzir esse lindo livro do bebê da Design Nena, tá? Lindo, maravilhoso e vai ser sucesso de vendas no seu ateliê. Vem comigo para essa aula? Olá a todos e todas que estão aqui. Nós vamos aprender hoje a fazer o livro do bebê da Nena, tá? Eu tô aqui já com a capa, nós imprimimos ela, depois eu vou mostrar também como que a gente faz para fazer o nomezinho aqui em cima. Já imprimi a capa, já passei aqui um BOPP holográfico, tá joia? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o roller, que é o papelão cinza, na medida que será o livro, tá? O livro da Nena, ele é na medida, eu escolhi, né? 24 por 19, tá? Então, nós vamos cortar o roller nessa medida, tá bom? Então, como eu faço? Eu já estou aqui com a minha base de corte e vou colocar aqui o roller na posição para eu aproveitar a base de corte e já colocar no tamanho 24, tá? Então, eu vou posicionar aqui, venho com a minha régua, posiciono no 24. E vou utilizar o estilete para cortar. Depois que você fez o primeiro corte, ele já fica com o sulco, então você segura e vai cortando e nem precisa da régua, tá? O roller, a forma mais fácil de cortar é essa, tá? Então, 24 aqui, vou virar para pôr aqui no 19. E faço 2 cortes, tiro a régua e vou devagar para concluir o corte. Então, aqui está a medida do livro que nós vamos utilizar aqui para fazer o livro. Venho com a capa, vou conferir aqui, tá? Olhando a minha arte, posiciono tudo certinho. Qual que é o maior problema agora? É fazer com que essa arte fique centralizada aqui no meu trabalho, tá? Então, eu preciso me atentar a isso, ok? A forma que a gente vai utilizar aqui é posicionar o papel e fazer os cálculos aqui, tá bom? Para que a gente não tenha erro e a capa fique com as bordas corretas. Com o roller cortado, eu vou colocar posicionado na minha arte, tá? Sempre verificando aqui a arte. Eu vou posicioná-lo porque eu quero cortar o que estiver sobrando aqui para eu ter uma medida correta para colocar a arte centralizada. Então, eu já estou com ela centralizada aqui. Eu vou pegar uma das minhas réguas de medidas aqui e vou posicionar aqui na lateral, porque eu quero tirar esse excesso, tá? Vou verificar aqui na minha base de corte se não tá torto, para eu não fazer risco torto. E vou retirar esse excesso. Vou virar para fazer a mesma coisa do outro lado, porque eu quero que essa arte fique centralizada. Ajusto sempre o papel aqui
na minha base e vou fazer o ajuste. E vou retirar o excesso. Então, aqui, eu já sei que essa medida aqui, deste lado, está igual a esse, tá? Agora, eu vou partir para definir a minha medida na parte de baixo. Vou abrir aqui mais uma vez a arte. Eu estou fazendo isso tudo porque essa arte, ela tem delimitação. Quando a arte tem delimitação, ela fica mais complexa de fazer, tá? Por isso, eu escolhi esse livro para a gente poder fazer essa parte mesmo mais complicada, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou delimitar aqui o meu espaço nessa daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou verificar a arte aqui, o espaçamento que eu quero aqui, o espaçamento que eu quero aqui da minha arte, ó, dessa parte aqui, para ela ficar centralizada aqui neste local. Então, eu verifico aqui onde eu quero, verifico na extensão e vou colocar mais uma réguainha aqui, gabarito, porque ela vai me indicar o posicionamento que eu vou colocar quando eu tirar o line. Então, eu sei que essa réguinha aqui vai me servir para eu fazer a parte de baixo, tá? Então, aqui eu tenho um espaço legal aqui e um espaço legal aqui, de acordo com o roller. Vou retirar o line para posicionar aqui. Se você quiser utilizar cola, fique à vontade, tá? A gente acha até que dura mais, tá bom? Tirar o line. E vou posicionar a capa aqui. E ela tem que ficar certinha na minha base, porque a minha base de corte é o meu local de medidas corretas, tá bom? Então, posiciono ela aqui corretamente, sem ficar torta. E vou posicionar as réguas que eu utilizei nas medidas aqui, tá? Essa daqui na parte de baixo. Essa está posicionada e essa daqui na lateral. Fazendo assim, eu tenho o local de encaixe. Nós temos já feitos gabaritos assim, já com esse formato desse L, que é mais fácil de trabalhar, mas aqui no ateliê eu ainda não tenho. Então, eu utilizo essa forma, tá? Venho aqui e encaixo a minha capa neste local que eu delimitei. Retiro e verifico se está correto aqui. Estando correto, eu vou utilizar a minha espátula para dar o acabamento. Essa parte aqui é muito importante, seja com cola ou com adesivo, tá? É isso aqui que vai fazer com que o seu livro não descole, tá? Então, trabalhe bastante aqui
para você não ter problema de descolar. Sugiro o livro do bebê ser feito, tá, gente? Com a cola, tá bom? Eu estou fazendo aqui com papel adesivo, porque eu preciso concluir o vídeo. Quando a gente faz com cola, a gente tem que colocar na prensa antes de concluir a encadernação, tá? Ok. Agora, com o fio de cabelo, a gente vai retirar aqui as laterais do papel. Todos os meus gabaritos eu coloco fita crepe para que ele não grude aqui, tá? E não venha me fazer trabalho maior para poder retirá-lo. Então, eu utilizo a fita crepe aqui para não acontecer nada de errado. Retirando com o fio de cabelo. Se você não tem o fio de cabelo, pegue uma régua sua aí, tá? Posicione ela aqui assim. Pode ser uma mais fina do que essa, tá bom? E faça o corte. Também funciona. Agora, vamos virar, tá? Vamos virar. Eu gosto de virar sempre com a mão. É a minha preferência. E venho com a espátula. O espaço aqui é pequeno, mas dá pra fazer, tá, gente? Utilize bem a espátula, que ela vai aderir aqui, tá? E você não vai ter problema. Até porque quando você coloca a guarda, ele fica fixo, tá bom? Vamos colocar aqui pra dentro, pra ficar certinho. Aqui no ateliê, se sobra um pedacinho aqui pra cima, pra não me atrapalhar, eu corto essa beiradinha. E vamos fechar essa parte. Da mesma forma aqui. E aqui. Vamos virar. Bastante espátula aqui. Aqui. E pronto. Agora, vamos colocar a guarda, certo? A guarda, eu faço ela na medida do miolo, tá?
que é 23,5 por 18,5. Isso é a minha preferência aqui, justamente para poder pegar todos os cantinhos da capa, porque fica com pouca dobra, né? Então, a gente utiliza uma guardazinha um pouco maior. Dá uma conferida aqui, porque a gente pode errar, né? Mas está certinho. No meu ateliê, gente, eu utilizo uma folha em branco aqui, antes de pôr a guarda, tá? Isso é minha preferência, não necessariamente que vocês precisam fazer esse passo, tá bom? Mas é porque eu gosto. Então, esse papel branco que eu coloco aqui, para não ficar transparente, não mostrar nenhum detalhe, ele é na medida de 18 por 23, tá? A guarda é 23,5 por 18,5. O papel branco eu coloco meio centímetro menor, tá bom? Então, como que a gente aplica esses papéis aqui, da guarda ou outro? Eu viro dessa forma, a gente retira o line, dobra ele, eu posiciono aqui para mim ver a forma correta, verifico todos os cantos para ver se está certinho. Posicionado corretamente, eu desço a parte que eu retirei o line, tá? Depois, eu venho, puxo o line e vou passando a mão. E venho com a espátula. Passo bastante. Ó, tá vendo? Eu coloco 2 folhas porque eu não gosto desse transparente aqui, porque o meu adesivo é mais transparente, tá? Então, agora, eu vou colocar a guarda. Retiro o line. Dobro. Posiciono aqui. Onde eu quero que ela fique. Desço uma parte. E venho com a espátula. E vou aderindo isso aqui. Venho com essa outra espátula aqui. E acerto bem aqui nos meus cantinhos. E está pronto uma das capas. O procedimento é o mesmo para a próxima capa. Capas prontas, as duas, capa e contracapa. O miolo já está impresso, aqui bonitinho. Ó, esse livro da Nena, ele é enorme e lindo, gente. Vocês não estão perdendo por adquirir as coletivas dela. Agora, nós vamos encadernar essa coisa fofa aqui.
Continuando, pessoal, nós vamos agora passar para encadernação. Vou usar a máquina 2x1, tá? E vou fazer as medidas aqui para não ocorrer risco de eu estragar meu trabalho, tá? Toda vez que a gente faz a medida, a gente procura fazer primeiro com o miolo, tá? Porque o miolo, ele é diferente do tamanho da capa, tá? Então, quando você for fazer a medida, sempre comece pelo miolo, porque nosso miolo, ele tem meio centímetro de diferença. Então, isso dá diferença aqui na hora de fazer a encadernação, tá? Então, comece pelo miolo. Mas você já vai furar o seu miolo lá de uma vez? Não, não faz isso não. Pega uma folha, na mesma medida do miolo, para não gastar a folha aqui, eu cortei o line que a gente utilizou aqui, que sobrou, e vai fazer a arrumação aqui da máquina, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai verificar como que vai ficar, quantos buraquinhos você vai ter nesse miolo, para que não corte aqui, tá? Não pode cortar os cantos. Vou só baixar com mais esse aqui, para vocês verem a diferença, tá? Do que eu estou falando. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 furos, certo? Ficou legal, né? 14 furos, tem um espaço aqui, outro espaço aqui, tranquilo. Vou descer mais um furo aqui pra gente ver como que fica. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Tá vendo? O furo ficar cortado aqui. O que que acontece? O trabalho não fica legal, tá? Então, a gente vai fazer os cálculos aqui para que isso não aconteça, certo? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui. Eu não gosto de iniciar a máquina com esses 2 furos aqui, não. Eu gosto sempre de trabalhar mais com 2 furos para frente. Vou colocar aqui e vou posicionar e vou verificar esses quadradinhos aqui, se eu vou ter uma posição legal aqui e quantos elos de uareô eu vou precisar, tá? Então, vamos lá, vou aproximar aqui. Olha só, tá vendo? Por aqui, eu vou verificar esse espacinho que fica aqui com esse espacinho que tá no final da folha aqui. Se eu colocar ali, ó, aqui tá certo e aqui também tá certo. Porque a folha tá ficando no finalzinho desse e no finalzinho desse, tá? Então, o que que a gente faz aqui? A gente elimina os furos, porque se eu deixar abaixado aqui, ela vai furar e vai estragar o meu trabalho. Então, eu retiro 2 furos aqui, porque esses 2 que estão sobrando lá no fundo, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui deu 14 furos, para não pegar esse aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou eliminar esses furos aqui, tá? Então, eu sei que eu vou precisar de um areô com 14 elos, ok? Então, eu vou pegar o areô. Desculpe os barulhinhos aí, é porque eu tô abaixando a câmera. Então, eu vou pegar o areô e vou contar os elos que eu preciso, tá? A gente conta por aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá sobrando um aqui, eu vou cortar. Normalmente, quem faz esses trabalhos aqui, porque o areô, ele é bem grosso, é o meu marido. Não sei se vocês repararam, eu tenho uma cicatriz aqui, porque essa mão já foi feita uma cirurgia por causa de acidente de moto. Então, às vezes eu consigo cortar, às vezes não. Tem que usar as duas mãos. O areô cortado, a gente vai colocá-lo aqui no local de apoio. O ideal é colocar na máquina aqui na frente, mas se eu colocar aqui vai atrapalhar eu perfurar as folhas. Então, eu coloco aqui na beiradinha, tá bom? Para não atrapalhar eu entrar com as folhas aqui. Então, eu já sei que para esse livro aqui, eu vou utilizar 14 furos, ok? Pro miolo, tá? Então, o miolo já está aqui para 14 furos, ok? Depois, eu vou ter que fazer a adaptação desses 14 furos para minha capa. Se eu colocar a capa aqui, percebam que vai dar diferença aqui na distância. Então, eu tenho que arredar aqui o pino, tá? Porque esse pino é o de controle, para eu poder colocar a capa no lugar, para eu ter 14 furos, tá? Então, antes disso, vamos partir para o furo do miolo, porque eu já sei que vão ser 14 furos. Então, eu venho aqui, vou conferir se tá tudo certo, se tá tudo posicionado, para não estragar o trabalho. Confiro aqui, tá certinho. Vamos conferir também, ok? Certinho aqui, ok. Então, vamos furar o miolo, tá? Não coloco muita folha, porque eu não suporto o peso na minha mão, tá? Mas vocês podem colocar a quantidade de folha que vocês acharem aí. Sempre acerte, para não ter problema. Folhas a mais, eu já sofro para fazer. Miolo de frente. E a gente coloca aqui no outro bloquinho, ele ao contrário assim, para não perder os lados da folha, tá? Entra com ele de frente.
coloca com a parte de trás, ao inverso no montinho. Prontinho, tudo furado. Percebam que ele está todo certinho aqui, tá vendo? Ok, vamos furar agora a capa. Com a capa, vamos para o mesmo processo, tá? Aqui tem um pedaço do roller que eu medi, que é a mesma medida aqui da capa, tá? Que é o roller que sobrou. Eu vou agora colocar esses 14 furos centralizados na minha capa, tá? Então, como a capa é maior que o miolo, eu vou precisar mover a minha chavezinha aqui, tá? Então, eu vou abri-la para eu centralizar esses 14 furos. Então, eu sei que como é maior, esse daqui vai pegar um pouquinho nesse quadradinho e um pouquinho nesse quadradinho, tá? Vou ver e contar quantos furos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 terminou aqui e 14 terminou aqui, tá? Então, eu vou colocar a minha alavanca no lugar correto e vou furar o roller para ver se está certo. Aqui está o furo centralizado. Dou uma conferida aqui com o miolo e tudo tranquilo, tá bom? Se você quiser medir com a régua aqui e aqui, para ver a distância se tá correta aqui e aqui, tá? Máquina posicionada, nós vamos furar as capas, tá? Como que a gente fura a capa? Você vai pegar ela aqui, o areiô tem que ficar neste lado desta capa e neste lado da contracapa, tá? Então, a capa da frente, nós vamos colocá-la assim, tá? E a capa de trás, assim, pra furar. Posiciona a capa. Sempre confere se tá certinho, pra não ter problema. Vê se encostou até o fundo. E bora furar. Então, sempre confere, tá, gente? A capa veio assim. A contracapa tem que ser furada assim, mas confere se tá na posição correta. Como que você confere? Coloca uma junto com a outra, tá bom? Você vê se está na posição correta. Quando você abrir o livro, vai ficar assim, tá? Então, posição correta, vamos furar. Vai até o fundo e fura. Ok? Para você não errar na hora de colocar o areiô, a forma mais fácil é: coloca as duas capas como se você fosse abrir o livro,
tá? Assim, sabendo de que aqui é onde tem que vir a frente do livro, certo? Você coloca a capa. Sempre ajeitando tudo certinho, para não ter problema, tá? Então, ó, contracapa, capa e a parte do início do livro, certo? E vamos colocar o areô aqui. Na hora que eu abrir, vai estar certinho, tá bom? Colocou o areô, ele precisa ficar nessa posição para fechar certinho. E nós vamos fechá-lo agora, tá? Para poder fechar, você tem que estar atenta a qual o tamanho deste o areô, porque você precisa colocar o tamanho correto aqui, utilizando as chaves da máquina, para ele não apertar de mais e nem de menos o areô, tá? Esse daqui é 1,8 polegadas, então eu vou aqui na máquina e vou fazer essa mudança aqui. A minha máquina está com 7/8, certo? Aqui tem uns riscozinhos que indica onde essa barra tem que estar. Deste lado e também tem deste lado. Então, eu vou acionar minha barra para subir pro 1. Então, vamos lá. Um pouquinho em uma, um pouquinho na outra, para ela não travar. E vou indo até chegar no 1,8. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, ok? Vou apertar minha alavanca para ela não mover. O outro lado também. E vou começar o fechamento. Posiciono aqui e venho com... Deixa eu mudar de lado para ver se melhora. Vou posicioná-lo aqui. Isso, melhorou. Vou posicioná-lo aqui e venho aos poucos. Um pouquinho de um lado. Um pouquinho do outro. Viro. Um pouquinho de um lado. Um pouquinho do outro. E vou assim até o final. Fechadinho.
e está pronto o nosso livro. Por que que eu faço o fechamento um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro? Por quê? Se você fecha tudo de uma vez, você corre o risco do areô não ficar redondinho, tá? Então, com essa forma de fechar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, o areô fica retinho, certinho, redondinho, tá? Então, a forma que eu encontrei aqui para fazer é desta forma. Agora, o que você vai fazer é colocar um enfeite bem lindo no seu livro do bebê, para ficar mais atraente ainda. Eu escolhi para esse livro porque ele é muito lindo. Um chaveirinho, tá? Que eu faço aqui no ateliê, tá bom? Com chaton, dourado, com as cores do livro, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para colocar este chaveirinho. Opa! Abro ele um pouquinho aqui, ó. E vou colocá-lo no meu livro. Depois seguro, deixa eu trocar aqui que esse alicate é melhor, e fecho. E está incrível este livro do bebê. Nena arrasou no design, eu estou apaixonada. Espero que vocês tenham ficado apaixonadas assim como eu. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Eu tentei facilitar ao máximo para vocês para produzir este livro. E com o tempo, você vai se acostumando com as máquinas, se acostumando com a produção e colocando o seu jeitinho de fazer cada coisa, tá? Espero que tenha muito sucesso aí nas suas vendas. Lembrando, nós temos cursos, tá? Nós praticamos a mentoria. Se você precisar e desejar participar, é só falar comigo, tá bom, gente? Sucesso para vocês e boas vendas. Um abraço. Beijo.